Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 48. Assim que você achar, olha ao teu lado, veja se a pessoa que está perto de você tem o Evangelho. Se não tiver, se aproxime da pessoa, mesmo não a conhecendo. Mostre para ela onde nós vamos ler. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48. Acharam? Muito bem. Está escrito o seguinte, Jesus falando: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Amém? Eu vou ler de novo, preste atenção no que Jesus está dizendo. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Agora eu leio, e cada pessoa que está aqui na Paz e Vida, na Vila da Penha, Rio de Janeiro, repita em seguida. Vamos lá. Eu sou, bem alto, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Amém? Você crê que Jesus disse isso? Quem acredita? Levante a sua mão assim. E você crê que isto que ele disse é verdade? Quantos acreditam? Levantem as mãos. Então você que crê, faça o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus, mas tem que ser a melhor. Vamos fazer essas palmas chegarem até o trono de Deus. Vamos fazer essas palmas passarem as estrelas, os planetas. Vamos fazer essas palmas chegarem no lugar altíssimo. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, vai aplaudindo e glorificando, vai por tua conta. Você que está ouvindo pela rádio, glorifique a Deus conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Deus amado, recebe este louvor que toda a tua igreja te levanta agora. E não somente esta igreja, mas milhares e milhares de pessoas que estão ouvindo pela rádio te glorificam agora. Recebe este louvor e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, este povo veio aqui ouvir a tua palavra. Quem ligou o rádio agora quer ouvir o Senhor falar. Ninguém está interessado no homem, mesmo porque o homem não tem nada a dizer. Vem agora com teu espírito e tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, unge agora os lábios do pregador e envia a tua palavra, e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Muito bem. Jesus Cristo fez essa declaração, afirmando que Ele é o pão da vida. E Ele lembrou aos judeus que estavam ali ouvindo essa mensagem, que os antepassados, aqueles que tinham sido libertos da escravidão do Egito e que tinham andado pelo deserto, foram sustentados durante 40 anos pelo maná. Aí Jesus citou o maná. As pessoas que estavam ouvindo Jesus falar compreendiam claramente o que ele estava dizendo, porque a história do maná era muito divulgada. Anualmente se contava aquela história. Até as criancinhas conheciam aquela palavra a respeito do maná.
Daqui a pouco vou te explicar melhor isso, para você também entender como aquele povo estava entendendo e o que Jesus estava querendo dizer. Mas no mesmo instante em que Jesus falou a respeito do maná, dizendo: vossos pais, lá no passado, comeram maná no deserto, mas morreram. No mesmo instante em que ele disse isso, na mesma mensagem, na mesma pregação, no mesmo discurso, ele fala a respeito do sangue. Se você ler aqui o versículo 53, na mesma mensagem, Jesus falou: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aí ele citou o sangue, e voltou a falar: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então Jesus citou duas coisas que aquele público imediatamente compreendeu o significado. Ou seja, o maná e o sangue. Então nós vamos rever o que aconteceu naquela época do maná, para poder entender profundamente o que Jesus está querendo passar. Retorne comigo 1500 anos antes de Cristo e vamos no livro de Êxodo. Vamos ler o capítulo 12, no versículo 7, para entender o porquê do sangue. Por que Jesus está falando do maná e do sangue? Por que ele está citando estas coisas? Meu sangue verdadeiramente é bebida, minha carne verdadeiramente é comida. Então, a respeito do sangue primeiro. Em Êxodo 12, versículo 7, está escrito assim: e tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 13: e aquele sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós pragas e mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, quando o povo de Israel, os antepassados de Jesus, porque Jesus era judeu, 1500 anos antes, quando eles estavam escravizados no Egito, 9 pragas foram mandadas através de Moisés. Mas nenhuma daquelas pragas libertou o povo, nem da escravidão e nem da morte. A última praga, na verdade, foi uma bênção, e não uma maldição. Uma bênção para quem tinha o sangue do cordeiro no batente das portas. Quem não tinha o sangue do cordeiro no batente das portas, aquela bênção virou maldição. Mas quem tinha a proteção do sangue ficou livre da escravidão e ficou livre da morte. Olha só, obteve libertação e obteve salvação. Quem não tinha o sangue perdeu a vida, ainda que fosse livre, mas perdeu a vida, perdeu a salvação. Então, quando Jesus citou o sangue, imediatamente eles associaram com o sangue do cordeiro que tinha sido sacrificado no Egito naquela noite, quando todos os primogênitos que não tinham a cobertura do sangue morreram à meia-noite. Mas os que tinham a cobertura do sangue do cordeiro foram poupados e foram libertos. Então aquela geração entendeu na hora o que Jesus estava falando ao dizer a respeito do sangue: libertação e salvação. Mas ele citou também o maná. E o maná foi uma substância que choveu do céu durante 40 anos, depois que o povo de Israel foi liberto e salvo do Egito, e eles caminharam em direção à terra prometida, e durante 40 anos aquela substância chovia do céu e servia de alimento diariamente. Então vamos entender o que é o maná, para entrarmos no detalhe do que Jesus está falando. Aqui mesmo em Êxodo capítulo 16, vamos ver o versículo 14, como que era o maná.
E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Então, quando Jesus citou o maná, ele estava falando de pão, um pão que desceu do céu. E Moisés está afirmando: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Veja o versículo 31. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro, era branco, e o seu sabor como bolos de mel. Branco e com sabor de bolos de mel. O versículo 35 diz: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Então o maná no Antigo Testamento era conhecido como o pão do céu, o pão que choveu do céu. Era um pão diferente, tinha gosto de bolo de mel, era branco, era uma coisa redonda, miúda, e choveu todos os dias durante 40 anos sem faltar. E no dia que o povo tinha que descansar, chovia a porção dobrada, de maneira que no outro dia, dia de descanso, o povo não precisava sair para colher o maná, porque Deus já tinha dado a porção dobrada. E em nenhum dia faltou o pão do céu. Então você começa a entender o que Jesus está dizendo, quando ele afirma: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o maná. Ou seja, o alimento diário que Deus dá para a humanidade e que não falta nenhum dia. E o que é interessante, amados, com relação ao maná, é que todo mundo saía para pegar o maná que tinha descido do céu. Estava assim sobre o campo, como se fosse orvalho. Era uma coisa miúda, branca. Cada um ia lá e pegava o que podia. Se uma pessoa tinha muito apetite, pegava muito. Se a pessoa não tinha muito apetite, ela pegava o suficiente para ela. Se a pessoa pegasse mais do que precisava, também não sobrava. Qualquer que fosse a fome da pessoa, e qualquer que fosse a estrutura da pessoa, aquele maná servia perfeitamente para as necessidades. À medida que cada pessoa pegava, fosse pouco, fosse muito, ou fosse além do que ela precisava, na verdade a medida era sempre suficiente. Registra isso. Era um alimento cotidiano, era dado todos os dias, nunca faltava, mesmo quando o povo estava descansando. E pegasse muito ou pegasse pouco, a medida era sempre suficiente, fosse a pessoa muito forte ou magrinha, pegasse ela muito ou pouco, tivesse ela muita fome ou pouco apetite, a medida sempre era suficiente. Então vamos voltar agora para a pregação do Senhor Jesus, lá em João, naquele discurso que ele está fazendo. Vamos voltar para João capítulo 6, vamos ler agora o versículo 32. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus disse: os vossos pais comeram aquele maná no deserto, e apesar de ter sido um alimento sobrenatural, eles morreram. Porque aquele não era o verdadeiro pão do céu, aquilo era uma figura, está dizendo Jesus. O meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão do céu é aquele que desce do alto para dar vida ao mundo. Que pão que Jesus está falando? Ele mesmo esclarece no versículo 38. Acompanhe comigo, João 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta:
que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a vontade de Deus. Jesus está afirmando: fui eu que desci do céu. Só eu desci do céu. Ninguém mais desceu do céu. Ninguém mais viu o Pai. Ora, nós sabemos que Enoque foi arrebatado, que Elias foi arrebatado. Mas Jesus afirma aqui categoricamente, veja o versículo 46. Não que alguém disse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, esse tem visto ao Pai. Quer dizer que só Jesus, e preste atenção nesse detalhe, é a única pessoa que viu o Pai e desceu do alto. Só Ele, ninguém mais. Então você está registrando que o maná era um alimento diário, que o maná era um alimento suficiente, qualquer que fosse a estrutura da pessoa, e que só Jesus é aquele que desceu do céu para dar vida ao mundo. Muito bem. Mas ele afirmou aqui que é preciso crer, ver e crer. Olha só, foi o que eu li para você no versículo 40. Jesus disse: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqueles judeus ali não creram em Jesus, apesar de estarem vendo o Senhor. Quer dizer que ver não é tão suficiente quanto crer. Olha o que os judeus falam aqui, aqueles judeus que estavam vendo Jesus. Versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cuja mãe e pai nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Ora, eles estão vendo Jesus, mas não estão crendo. Não basta ver. A pessoa pode ver como aqueles judeus viram, mas não creram. Quer dizer que crer é melhor do que ver. Um dia Jesus vai dizer para Tomé: Tomé, porque você viu e está crendo, porque você está me tocando e vendo as minhas feridas e vendo que eu ressuscitei, por causa disso você está crendo? Só porque você viu, Tomé? Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Quer dizer que crer é melhor do que ver. Continuando aqui, eles não creram em Jesus, apesar de terem visto Jesus, porque a salvação é pela fé, amados. Crer é mais importante do que ver. Vamos continuar lendo aqui, versículo 43. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Veja, Jesus está dizendo: quem é de Deus, vem a mim. Me recebe, crê que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas quem não é de Deus, não crê ainda que veja. Não é suficiente para esta pessoa. Versículo 47. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E repare que ele exigiu apenas que cresse nele, e não que o visse. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então vamos transportar tudo isso agora, amados. Vamos juntar tudo isso que Jesus Cristo está transmitindo na mensagem. Ele afirmou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Eu sou o maná. Ora, só Ele desceu do céu, ninguém mais. Ele tem essa exclusividade. Só Ele é o alimento diário para a alma do ser humano, ninguém mais. Moisés representa a religião. Jesus disse: Moisés não vos deu o verdadeiro pão do céu. Meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ou seja, o verdadeiro Salvador é aquele que desce do alto, e não aquele que vem através de uma religião. Vai entendendo isso? Ele está dizendo: eu sou o alimento diário, eu sou o pão da vida.
E o que é que nós vimos no maná? Que o alimento era suficiente. Se a pessoa fosse gorda e precisasse comer muito, ou fosse magrinha e tivesse pouco apetite, ou tivesse o olho maior do que a barriga, na verdade a medida era sempre suficiente, não importa quão diferente cada pessoa fosse. E Jesus é exatamente isso, amados. Ele é o alimento exclusivo de Deus. Ele é o único Salvador. Só Ele desceu do céu, só Ele alimenta o ser humano, só Ele pode matar a fome da tua alma, e não apenas a tua fome, mas a fome de toda a humanidade. E não importa se eu sou branco, se eu sou negro, se eu sou japonês, se eu sou amarelo, se eu sou nordestino, se eu sou sulista, se eu sou carioca, se eu sou paulista, se eu sou brasileiro, se eu sou estrangeiro, não importa se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou gordo ou se eu sou magro, não importa qual é a minha estrutura, e nem o meu tamanho, nem o meu peso, e nem o meu apetite, e nem para qualquer um dos 6 bilhões de habitantes desse planeta. Só existe um alimento, e esse alimento é suficiente. Jesus Cristo é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quando você tem o maná, quando você tem Jesus, você tem o Salvador suficiente. Você não precisa de mais ninguém. Por favor, não fique com raiva de mim, não. Mas se você acredita em Jesus e precisa de Iemanjá, então Jesus não é o teu maná. Se você acredita em Jesus, e por favor não leve a mal não, mas você precisa também do Tadeu, e precisa também do Benedito, do Expedito, ou se você precisa de qualquer outra pessoa, viva ou morta, então Jesus não é o teu maná. Jesus, você ainda não creu nele como ele é. Você acredita no maná do Antigo Testamento, aquele que as pessoas, apesar de comerem, morreram no deserto. O teu Jesus é um Jesus, aquele velho maná que não mata a fome, não é suficiente. Jesus afirmou: vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão nunca mais morrerá. Jesus Cristo é suficiente para matar a fome da tua alma. Quando você tem Jesus de verdade, você não precisa de mais ninguém. Ele é o teu suficiente Salvador. Agora, Jesus citou o sangue na mensagem. O que o sangue permitiu para o povo de Israel? Libertação da escravidão e salvação da morte. E o maná, para que serviu? Depois que eles estavam libertos e salvos, o maná serviu para sustentá-los. Quando Jesus afirma: eu sou o pão da vida, e ele cita o sangue, como eu li aqui para você em São João capítulo 6, versículo 53, Jesus falou: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Não é que terá a vida eterna. Olha só, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Cada ser humano que está nesse mundo, sem Jesus, ele está escravizado pelo faraó deste século, que é Satanás. Está preso no Egito, que é o mundo. Está vivendo na miséria, está passando por necessidade. O Egito é o centro do ocultismo e da feitiçaria. Mas apesar de tantos recursos de magia negra, ninguém ali é salvo, ninguém ali é feliz. E quando vem a morte, quem está no Egito perece. O sangue entra justamente para libertar a pessoa da escravidão, para tirar a pessoa da vida miserável, para livrá-la da morte. Mas não é o sangue de qualquer pessoa. O cordeiro que era sacrificado, que o sangue foi colocado no batente da porta, tinha que ser um cordeiro perfeito, sem mancha, sem defeito. Não podia ser o sangue de qualquer cordeiro. Da mesma maneira, amados,
para conseguir a libertação do Egito, a libertação do mundo, para conseguir a salvação da morte, não basta o sangue de qualquer pessoa. Pedro morreu também. Paulo foi decapitado. Tiago morreu à espada. Foram homens santos de Deus, homens que deram a vida pelo Evangelho, homens que derramaram o seu sangue. Mas o sangue de Pedro não serve para salvar. O sangue de Tiago não salva ninguém. O sangue de Paulo não salva ninguém. Cortaram a cabeça de João Batista, que foi o maior de todos os profetas. Mas o sangue de João Batista também não serve para salvar. Só existe um sangue que te liberta e um sangue que te livra da morte. É o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Não é que vai ter, não. Tem a vida eterna. Eu nunca mais vou morrer, amados. E se alguém conseguir destruir esse corpo, ou se esse corpo um dia cair por terra, porque os anos se passaram, ou se uma enfermidade me derrubar e me matar, eu não acredito nisso, mas que aconteça isso também, que um dia meu coração pare de bater, que um dia meu pulmão pare de respirar sozinho, que um dia o sangue pare de correr nas minhas veias. Mesmo assim, eu não posso morrer, você não pode morrer. Nenhum de nós jamais morrerá, porque tem Jesus. Quem tem Jesus tem a vida, e quem tem a vida tem a vida eterna. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Eu nunca mais posso morrer. A partir do momento que você crê em Jesus, você passa a ter a vida eterna. Olha só, primeiro, você é liberto pelo sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro te livra da morte. E Jesus, o pão vivo que desceu do céu, vai te sustentar todos os dias desta vida, e não vai te faltar um dia sequer. Não haverá um único dia que você diga: hoje Jesus me abandonou. Hoje eu fui clamar ao Senhor, pedi, busquei, clamei, implorei e não houve resposta. Jesus me faltou hoje, justamente hoje que eu mais precisava dele, Jesus desapareceu. Isso é impossível. Jesus é o verdadeiro maná de Deus. Todos os dias você vai ter a presença gloriosa de Jesus Cristo. Todos os dias você vai ter o alimento da tua alma. E Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ter Jesus é ter o maná diário. Ter Jesus é ter vida todo dia. Ter Jesus é ter a certeza da salvação todo dia. Não basta ver Jesus. Mais importante do que ver é crer. Mais bem-aventurada coisa é crer, disse Jesus. Bem-aventurados os que não viram e creram. Você precisa de Jesus. Você precisa do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que destrói as cadeias. É o sangue de Jesus que te livra da morte. É o sangue de Jesus que te liberta do Egito, do mundo. É o sangue de Jesus que te dá certeza da salvação. E você precisa, depois de salvo, depois de salva, você precisa do alimento diário. Você precisa do verdadeiro maná. O verdadeiro maná é Jesus Cristo. Aí você precisa ter comunhão com Ele. Tem que se alimentar dele todos os dias. E uma vez por mês, você vai ter o privilégio de participar do corpo de Cristo através da Santa Ceia. Quando Ele estava para morrer na noite de quinta-feira, Ele reuniu os discípulos, pegou o pão, deu graças, abençoou, partiu e deu a cada um, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. E depois de ter comido o pão, o maná, aquele maná simbólico, a ceia, o maná simbólico,
Ele pegou o cálice, também agradeceu ao Pai, abençoou e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Me chama a atenção que ele disse isso, por muitos, o sangue que é derramado por muitos, porque não é todo mundo que quer. Ele gostaria que o seu sangue fosse usado por todos, mas no Egito, apenas as casas que tinham o sangue do Cordeiro ficaram livres da morte. Os que não tinham o sangue do Cordeiro, pereceram. Por isso que ele diz: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Porque cabe à pessoa crer, cabe à pessoa receber Jesus agora como o único Salvador, porque Ele é o único que desceu do céu, ninguém mais, nem Elias, nem Moisés, nem Enoque, ninguém. Ele é o único que desceu do céu, Ele é o único que veio do Pai para dar vida ao mundo. Você tem que receber Jesus como suficiente Salvador, porque Ele é o verdadeiro maná. Quem tem Jesus não precisa de padroeiro, de padroeira, não precisa de protetor, de protetora, não precisa de entidades e não precisa de espíritos. Quem tem Jesus tem o suficiente maná, tem o suficiente alimento, não precisa de mais ninguém. Jesus é o verdadeiro maná. E Jesus Cristo é o eterno Salvador, porque quem dele se alimenta tem a vida eterna. Se você se alimentar de outra pessoa, você não vai ter vida eterna, coisa nenhuma. Religião não salva, só Jesus salva. E Jesus garantiu o seguinte: todo aquele e toda aquela que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Preste atenção. Você pode fazer como aquela geração e dizer: como que eu vou acreditar que um homem é Deus? Como que eu vou acreditar que um homem morreu na cruz para me salvar? Como que eu vou acreditar na divindade de Jesus se eu não estou vendo? Você pode duvidar. Ah, eu acho que Jesus era apenas humano. Você pode duvidar. Como aquela geração duvidou. Apesar de ver, não creram. E aí você não vai receber vida, você não vai ter salvação, você vai continuar escravo de Satanás, escrava do diabo, você vai continuar levando uma vida de miséria, porque escravo nenhum tem prosperidade, escravo nenhum tem liberdade, escravo nenhum é feliz. Você pode rejeitar, você pode não crer, mas você pode também fazer ao contrário, crer em Jesus e recebê-lo como Ele é, o teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Por isso, olhem todos para mim agora. Eu vou perguntar. E eu, no meu interior, no meu coração, desejo muito que você diga sim. Mas apesar de eu desejar, nada posso fazer além disso. E olha que beleza, nem convidei, já está chegando gente. Eu gosto disso. Eu gosto quando o Espírito Santo de Deus faz isso. E já se ajoelhou, já está crendo. Mas eu quero fazer esse convite para você deixar de ser escravo, para você passar a ter vida, ser salvo, ser salva, para você ter o alimento verdadeiro, o alimento diário e ter a certeza da vida eterna. Eu vou perguntar: se você agora quer receber Jesus Cristo nesta condição, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, se você crê em Jesus e quer recebê-lo nessas condições, nessas exclusivas condições, senão não tem salvação, se você quer entregar sua vida para Jesus agora,
Erga sua mão direita bem alto, todos que querem. Erga sua mão direita. Diga sim, eu quero. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente, por favor. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. Pede licença. Isso, vem andando, vem para cá. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Graças a Deus. Que bom que você está vindo. Vamos aplaudir mais o Senhor. Glória a Deus, venha. Você está com vontade de vir? Isso, venha. Venha correndo. Pastor, eu estou com vontade de ir aí na frente. Então venha. Olha só, está chegando mais gente. Vamos nos alegrar, igreja. Jesus disse que há festa no céu quando uma pessoa se arrepende. Os anjos de Deus cantam e dançam. Vamos nos alegrar também por cada vida que está chegando. Glória a Deus. E está vindo mais. Vem, querida, vem. Está vindo mais, venha. Glória a Deus. Olhe para mim. Você que está talvez aí no fundo ou no meio da multidão. É com você que o Espírito Santo está falando. Como é que você, tendo conhecido o caminho e a palavra, e sabendo que Jesus é o único caminho, como é que você deixou o caminho? Como é que você saiu do caminho? Como é que você deixou que isso acontecesse? Ah, pastor, eu fiquei triste, porque na igreja que eu frequentava, eu vi defeitos nas pessoas. Eu vi defeito até no pastor. Aí eu fiquei triste, desanimei e saí. Pois é. Você só vai encontrar uma igreja perfeita lá na glória, depois do arrebatamento. Antes disso, você vai continuar vendo uma igreja com defeito, com membros com defeito, com pastores com defeito. Mas quando você olha para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você vai ver que ele não tem defeito nenhum. Você vai ver que ele é perfeito. E você nunca podia ter deixado de olhar para Jesus. Ah, pastor, o meu caso não foi esse não. O meu caso é que eu sofri a disciplina na igreja e eu fui suspenso, ou então me excluíram e eu acabei indo embora. Você não ouviu o que Jesus falou? Todo aquele e toda aquela que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Você não viu que ele disse isso? O homem pode te excluir, pode te mandar embora, mas Jesus diz, de maneira nenhuma eu te mandarei embora. Foi por você que eu morri. Eu morri para te salvar. Eu te amo e não há nada que você possa fazer para que eu te mande embora. Eu continuo te amando. Então preste atenção, você que está afastado, afastada, desviado, desviada por qualquer motivo. Por qualquer motivo, não interessa agora. Hoje, Jesus Cristo está te chamando de volta. Você conhece a palavra. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Não é homem que está falando contigo, é o Espírito de Deus. Ouça a voz do Espírito que diz, vem. Então de onde você está, saia do teu lugar e vem aqui para frente agora e volte para o teu Senhor e Salvador. Vem para cá, vem para cá. Não fique no teu lugar. Venha. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, saia do teu lugar e venha para cá. E vamos nos alegrar mais ainda porque você está vindo. Isso, venha. Vamos aplaudir mais ainda o Senhor. Jesus te ama. Vem para cá. Escute. Nós vamos ter a Santa Ceia. A Santa Ceia é um momento sublime e glorioso. Você que veio para cá pensando assim, eu vou assistir a ceia, mas não vou tomar, porque eu me sinto em pecado. Não vou tomar a Santa Ceia, eu me sinto em pecado.
você está perdendo a visão do sacrifício de Jesus. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. A Santa Ceia é justamente para nos trazer à memória todas as nossas falhas. No exame de consciência que a gente faz, fica patente que nós continuamos sendo pecadores. Pecamos menos, pecamos cada vez menos, mas continuamos sendo pecadores. Só que agora o pecado nos entristece. Quando a gente peca, a gente fica triste. E às vezes alguém fica tão triste por causa do pecado que diz: não vou nem tomar a Santa Ceia. Preste atenção. A Santa Ceia é justamente para te lembrar isto: que você não é perfeito, que você não é santo, e nunca vai ser. Acredite, você vai viver 1000 anos aqui na terra e nunca vai poder bater no peito dizendo: eu sou santo, eu tenho o direito de tomar a Santa Ceia. Mas toda vez que você se aproximar desta mesa, você vai declarar com toda a fé do teu coração: eu vou tomar a ceia, eu vou comer o pão, eu vou beber o sangue, porque Jesus Cristo continua sendo o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu continuo dependendo dele para ir para o céu. É por isso que ele é meu eterno Salvador. Eu continuo dependendo dele para ser salvo. Eu quero que você limpe o teu coração. Quero que você limpe a tua consciência. Se você está sentindo agora qualquer impedimento para tomar a Santa Ceia, você vai chegar aqui na frente, e entre você e Deus somente, não entre você e eu, não entre você ou qualquer pessoa humana, entre você e Deus somente, você vai pedir perdão. E na mesma hora o sangue de Jesus vai te purificar. E você vai participar dignamente desta Santa Ceia. Você que está sentindo necessidade de vir aqui na frente, pedir perdão a Deus, venha aqui para frente agora. Venha para cá. Venha. Isso. É para isso que serve a Santa Ceia. Para nos mostrar que nós precisamos do maná, que nós precisamos do sangue de Jesus, que só através dele é que nós somos salvos e perdoados. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Vem para cá. Você que está ouvindo em casa pela rádio, ou está ouvindo dentro de um presídio, no hospital, no local de trabalho, você que está ouvindo pela rádio em qualquer lugar, se você quer entregar tua vida para Jesus, crendo que Ele é o maná de Deus, o verdadeiro maná, se você quer receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você que está ouvindo pela rádio, se coloque de pé ao lado do rádio, onde quer que você esteja, faça isso agora. Muito bem, todos nós que estamos aqui na Vila da Penha, Rio de Janeiro, Brasil, vamos dobrar os nossos joelhos. Vamos dobrar. Você que está ouvindo pela rádio em qualquer lugar, dobre o teu joelho ao lado do rádio. Cada pessoa que está aqui na igreja, coloque a mão direita sobre o coração. Você que está ouvindo pela rádio, coloque a mão direita também sobre o teu coração. Você que está dirigindo, não precisa parar o teu veículo. Se você quer receber Jesus como teu suficiente maná, teu suficiente Salvador. Se você crê que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, porque é o sangue do Cordeiro perfeito. Você que está dirigindo, não precisa parar o veículo. Coloque a mão direita sobre o coração, como nós estamos fazendo aqui. E cada pessoa que está se rendendo ao Senhor Jesus, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, ore. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu compreendi agora, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu, porque Ele é o maná,
eu entendi, meu Pai, e compreendi que Ele é o meu pão diário, que sustenta a minha alma e a minha fé nesta caminhada pelo deserto desta vida. Pai querido, eu creio que o sangue de Jesus, o teu Cordeiro, é perfeito, é santo e tem o poder de me purificar de todo pecado. E eu te peço agora o perdão sincero dos meus pecados. Me purifique agora com o sangue de Jesus e me dá, Senhor, o pão da vida e a alegria da minha salvação. Me sustenta, Senhor, com verdadeiro maná. Pai querido, neste momento eu peço pela minha alma, pela minha vida, me guarda todos os dias nesta travessia, confirma o meu nome no livro da vida e me dê agora a certeza da minha salvação, porque eu confirmo que só Jesus é o meu Salvador, o meu suficiente maná, hoje e eternamente. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.